Mais animes pra você. E hoje trazendo Goblin Slayer, Goblin Crawl. No final da primeira temporada, a gente teve a promessa de uma continuação de Goblin Slayer. Os fãs ficaram esperando o anúncio de uma segunda temporada, mas o anime acabou voltando num formato um pouco diferente, né? Um formato de longa-metragem. Exatamente. Produzido pelo mesmo estúdio, White Fox, e escrito pelo autor original, Kumo Kagyo. A gente tem um longa com uma história inédita e um retorno aí quase mais de um ano, né, do final da primeira temporada. Sim. Quase uma hora e meia de massacres, desgraça, muito sangue, pancadaria e tudo que Goblin Slayer entregou no formato de série com uma animação muito boa, cara. Pois é, e é legal a gente falar que, como faz mais de um ano e a série já encerrou, né, que a gente não tem notícias da segunda temporada, os produtores eles tiveram cuidado de colocar uma recapitulação até que meio longa, né, da série no começo do filme, então você tem praticamente quase meia hora aí de recapitulação. Contando o final, né? Não só o final, você tem desde o começo da sacerdotisa falando como é que ela foi salva pelo Goblin Slayer. É verdade, você tem a apresentação, né? Mas basicamente tudo. Os dois últimos capítulos ali, recontados pro longa. Não, é um recap da série inteira, cara. É um recap da série toda, cara. Da série inteira. Desde o começo. Desde o primeiro momento do conhecimento, quando ele é apresentado pra sacerdotisa até a luta final. Então, mas é isso que eu falei. Completão. Eles focam mais nos dois últimos episódios. Tem uns pontos chaves ali, né? Mas realmente a maior parte da recapitulação é nos últimos episódios ali, dele pedindo ajuda pros aventureiros pra ele conseguir salvar a fazenda, né? E o pessoal que talvez não conheça o Goblin Slayer, não sei onde você esteve nos últimos anos aí, é um anime que acabou sendo muito polêmico no seu lançamento, por N motivos aí. A gente fez um vídeo sobre ele aí, procura no nosso canal, sobre o Goblin Slayer. A gente não vai entrar nisso agora aqui, porque é pra falar sobre esse novo filme. Mas ele conta a história de um guerreiro que ele é meio que zoado por todo mundo da guilda lá, ele vive num mundo de fantasia medieval, né? Então, eu acho que até um mundo meio genérico, eles não mostraram muito do mundo, né? Mas basicamente o mundo você é tão tem genérico que nenhum personagem tem nome, basicamente. Ele é super genérico nesse sentido. Exatamente. Aí você tem dragões, elfos, anões, todas essas coisas. Só que enquanto todo mundo almeja aumentar seu nível de aventureiro, né, o seu rank de aventureiro na guilda e tudo mais, ele só quer saber de matar Goblin. O negócio dele é matar Goblin, e o cara mata Goblin como ninguém, assim, né? Então, daí vem o Goblin Slayer. O cara chega a ser até meio... repetitivo, exatamente. Porque a menina até dá muita bronca nele, né, a sacerdotisa, porque ele não sabe falar de outra coisa a não ser matar a Goblin, ficar de guarda pros Goblins não atacarem, armadilha pra Goblin. Não sabe fazer, eu vou fazer isso porque o Goblin pode fazer isso que vai, então. Ele fica muito nisso, Goblin, né? E é bacana porque ele inicialmente ele é um protagonista meio solitário, né? Ele não anda muito com grupos, não tira o capacete de jeito nenhum, tá sempre de capacete e armadura completa, né? E ele usa táticas de guerrilha total pra matar os goblins, assim, sabe? Né? Então, invade sozinho. É legal que esse Ranger tem aquela habilidade, né? Favored Class, né? Por causa dos inimigos, né? Sim. E ele ganha muitos pontos de habilidade por ele ser um profundo conhecedor daquele inimigo especial que é definido por quando você vai começar a jogar ali num RPG de mesa. O Goblin Slayer leva isso a outro nível, né? Ele conhece muito bem os inimigos dele e ele acaba abandonando literalmente tudo que ele faz na vida dele pra viver em prol de caçar e acabar com a praga dos goblins pelo mundo, né? E o legal da jornada é justamente ele não sair do objetivo dele, mas começar a abrir um pouco o leque pra ter pelo menos algumas amizades, né? Sim, e como não podia deixar de ser diferente, no longa-metragem ele vai enfrentar goblins também. Basicamente, a história se passa num pedido de resgate. Pra resgatar uma espadachim que foi sequestrada por goblins, e aí ele vai atrás, descobre uma fortaleza de goblins, lideradas por uma classe que é meio que pro filme, que é o Goblin Paladino. É uma classe que não tem no anime, e até então não me lembro de ter visto isso no quadrinho também, eu acho que não existe. Pro longa mesmo.
No anime e no quadrinho você tem o Goblin Champion, né? Mas o Paladino não. O Paladino é a primeira vez ali e esses Goblins são um pouco mais inteligentes que o normal ao mesmo tempo que eles precisam resgatar cumprir o pedido de resgate, né? Salvar a espadachim que tá sequestrada, eles precisam descobrir o que esses Goblins estão tramando, né? Por trás desse conceito aí novo. Exatamente. E aí você tem uma história totalmente inédita, ela não vem do mangá nem da light novel, ela foi especialmente feita para esse longa. Então é uma história que não anda muito, né, com o desenvolvimento dos personagens, nem com a narrativa ali do Goblin Slayer. Você consegue até assistir separado. De boa. Você consegue até assistir de boa, mesmo que você não tenha assistido a série, você consegue assistir esse especial e você vai entender de boa. É verdade. Graças à recapitulação também, né? E você tem a volta dos amigos dele, né? Do grupo que ele acabou juntando no final do anime ali, né? Apesar que, tipo, mesmo sendo uma história à parte, parece que tem uma história maior por trás de tudo, né? Então, meio a entender que, tipo, você tem essa história, mas alguma coisa maior ali vai acontecer. Provavelmente para um segundo filme totalmente inédito fora da história do mangá e do anime. Pode ser. Pode ser que sim, né? Mesmo porque se vocês assistiram nosso review sobre o Goblin Slayer aqui no programa, a gente chegou a falar que o final do anime ele é meio filler, né? Ele não é igual. Aquela parte ali não é igual no mangá, né? Eles meio que fizeram um capítulozinho extra ali só pra encerrar o anime mesmo. Colocaram uma encheção de linguiça ali que não existe no... Eles não deram a ponta, né? Pra começar a nova saga, né? Do Elfo Negro. Não, ainda não. Que é bem bacana. No mangá é bem bacana, assim, né? E você que talvez esteja um pouco preocupado em relação a toda o porquê do Goblin Slayer ter ficado famoso e tudo mais, fica tranquilo que é super tranquilo o filme. Acho que a única coisa que é mais pesada é a violência, né? Mas isso é da série mesmo, não tem muito problema. E como a gente falou, é um anime de fantasia, assim, bem genérico, assim, né? Em relação a coisas de fantasia, dragão, anão, elfo. Então, pode assistir tranquilo esse filme do Goblin Slayer. Mas segura um pouquinho aí, vocês fiquem com os animes por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra você. Spirit Photographer, Saburo Kono. A dupla Kayu Shirai e Posca Demiso está de volta. Depois do sucesso de The Promised Neverland, escritora e ilustradora se uniram novamente para publicar uma nova história na Shonen Jump. Desta vez, um one-shot bem diferente. A nova história traz uma figura bastante misteriosa e estranha, o fotógrafo de espíritos Saburo Kono. Contando com uma máquina capaz de registrar imagens do sobrenatural, o fotógrafo se muda para um apartamento em busca de novas evidências. Assim como visto em The Promised Neverland, os elementos de suspense escritos por Kayu Shirai continuam em alta. Inclusive, muita coisa não é o que parece ser. E a arte de Posca Demiso está cada vez melhor, alternando entre os momentos assustadores ao lado das cenas mais singelas. Vale a pena conferir Spirit Photographer, Saburo Kono e torcer por mais trabalhos dessa dupla. Voltamos para conversar mais um pouco sobre o longa-metragem de Goblin Slayer, esse anime que fez muito sucesso aí há um tempo atrás, foi muito polêmico também. A gente já falou um pouquinho sobre o que rola no longa-metragem, a gente falou um pouquinho também sobre o protagonista, né? Como é que ele age, como é que ele é. E agora a gente vai conversar mais um pouquinho sobre, sei lá, esse filme, né, que parece, na verdade, mais um capítulozão gigante, né, de Goblin Slayer. Lembrando também que ele tá disponível na Crunchyroll, já com legendas em português e tudo mais. E super tempo recorde, assim, pra gente poder assistir junto. Então, se você não viu ainda, corre lá, porque tá no serviço, que é fantástico, porque a gente assiste praticamente ao mesmo tempo que todo mundo, né? Bem bom. Sabe uma coisa que foi engraçado, cara? Quando eu fui o último, eu provavelmente fui o último a assistir esse filme, né? Aí o Clayton assistiu, aí eu falei pra ele, e aí, Clayton, é bom? Ele, é mais do mesmo. Eu falei, cara, como assim mais do mesmo? Mas é mesmo. Não, é mais do mesmo, mas, cara, o anime chama Goblin Slayer, tipo, não ia ter muito mais que um cara caçando goblins, mas tudo bem. Eu gosto bastante de como funciona a mitologia desse mundo, né? Porque você tem uma guilda de aventureiros
ali, né, onde as pessoas pegam uma série de trabalhos. Obviamente o protagonista, até de uma maneira até que parece meio piada, né, todas as missões que ele vai pegar tem a ver com Goblin, mas você não tem nada mais, não é mostrado mais muito mais esse mundo, né, você não tem outras criaturas, basicamente você só vê Goblin, os humanos sendo ali barbarizados pelos Goblins e os Goblins por causa do contexto do anime. Mas eu queria muito que mostrasse um pouco mais essa abrangência, sei lá. O Cleiton falou, é um mundo de fantasias. A gente tem ali um elfo, porque o elfo tá no grupo do Goblin Slayer. Um anão, porque ele tá no grupo. Mas se eles não tivessem diretamente ali no grupo do Goblin Slayer, provavelmente a gente nem ia saber dessas outras raças. Você também sente que podia ser um pouquinho mais bem explorado isso? Pelo então, é que na verdade que eu acho que isso aí é meio piada do autor com o próprio personagem. Eu não sei, eu vejo assim. Porque tanto no mangá quanto na primeira temporada, eu acho que eles até chegam a falar no filme, você tem um mundo que tá sendo atacado por um Lorde Demônio no momento que tá rolando o Goblin Slayer. E todos os aventureiros eles estão tentando ficar mais forte ou subir o ranking. E você tem hordas de demônio, eles falam isso, né? Você tem uma história secundária ali que não foi abordada direito na primeira temporada, porque também não é abordado nos primeiros capítulos do mangá, né? Isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? Inclusive, o arco mais recente do mangá foca no Elfo Negro, ele como sendo o foco do porquê dos Goblins estarem invadindo do jeito que eles estão invadindo, sabe? Exatamente. E aí eu acho que a piada do autor em cima disso é tipo, o mundo tá acabando, você tem um Lorde Demônio poderosíssimo com as suas hordas e tudo mais, e o cara tá nem aí, né? O negócio dele é matar Goblin, que é considerado um dos monstros mais fracos, né, do mundo de fantasia. Nesse filme, nesse longa, eu fiquei muito triste de que eles deram a entender de que eles iam abordar ele, pelo menos um outro grupo de heróis, né? Que é onde se dá o desenrolar da história, parte da história, né? Porque como se trata de um resgate, eles precisavam apresentar quem foi sequestrado. E aí você teve todo um grupo novo de heróis, até pareciam poderosos, mas que sucumbiram de uma maneira assim tão pífia que eu falei, os caras estão com pressa até de acabar o próprio filme, sabe? Tipo, vamos lá, né? Ah, cara, não sei. Eu não tive esse sentimento, mas eles com certeza foram alavanca pra desenrolar toda a história, né? Isso aí, tipo, realmente ficou muito na cara. Outra coisa que eu gostei muito foi a animação, cara. Assim, a série de Goblin Slayer, ela tem uma animação boa, mas a animação desse filme, cara, ela tá muito acima da média, né? Eu achei mais ou menos, na verdade. Ah, não, cara, eu gostei bastante. Tem umas câmeras girando lá que, tentaram me convencer ali, mas... não sei, eu achei... Né? Não me atrapalhou, sabe? Mas eu achei ok. Tem umas CGs ali pelo meio que dá uma... mais ou menos... Mas por falar em CG, eu não sei se você lembra ou vocês perceberam, na série, o Goblin Slayer em si, muitas vezes ele era mostrado como CG. Sim. Série. 100% CG. E nesse filme, não. No filme, não. No filme ele tá com uma animação mesmo, ele não tá como CG, não. Mas uma outra coisa que eu gostei bastante foi... os personagens estão muito mais à vontade com ele, né? Até com o método de trabalho nele, né? O anão chega uma hora lá e fala, vamos pegar muitas espadas aqui, porque, cara, ele chama de Orkborg, né? O Elfa chama de Orkborg e ele chama de Cortador de Barbas. Cortador de Barbas, isso. O Cortador de Barbas, ele luta de uma maneira meio imprudente, ele sempre perde. Aí o cara tá catando um monte de espada, assim, pra carregar. E aí, na medida que igual o Goblin Slayer vai lutando, atirando as espadas, ele começa a atirar. Você quer o quê? Um machado? Mesmo, porque no quadrinho ele vive perdendo a espada fica cega. Quer um machado? Você quer uma espada? Ele dá uma arma mais longa e joga uma lança pra ele. Eu acho que... até uma pá, né? Ele joga uma pá pra ele. Ele fala assim, pá. Eu quero uma coisa longa. O cara joga uma pá pra ele e começa a dar com a pá na cabeça dos... E eu gosto muito quando você vê esse desenvolvimento. Eu gosto muito quando você consegue ver esse desenvolvimento de grupo, né, cara? Porque normalmente não fica tão legal assim. E os caras, tipo, estão funcionando super bem, mesmo caçando os goblins, que pra eles ali são bem... Os caras ali são muito mais fortes, né? E o longa-metragem deixou de lado deixou muito de lado, diria quase que 80% de lado o tom erotizado do mangá, porque foi bem mais pra todas as idades, assim. Apesar de que você tem um massacre de goblins ali absurdo, mas eu acho que mesmo esse massacre não foi tão pesado quanto... eles tentavam forçar isso no começo do anime e depois meio que deixaram de lado.
Continua violento, mas essa questão da sexualização, essa parte de erotização, eles cortaram pra quase zero, né? Quase zero, cara. Dá pra assistir, você consegue assistir tranquilamente, óbvio, né? Se você não gostar muito de massacre de Goblin, tem muito sangue, gore ali e tal. Não era o caminho, né? Nunca foi o caminho pro anime seguir o mangá do jeito que eles estavam tentando seguir. Ainda bem que eles repararam. Vamos ver se a segunda temporada vai seguir. Apesar de que também no mangá, a a continuação do mangá não explora muito esse lado, né, Cleiton? Não fica. Fica só na violência mesmo e eles começam a pegar muita coisa desse mundo de fantasia, explorar mais o mundo e a violência continua, não tem jeito. No mangá é a mesma coisa, mas essa parte de sexualização, mesmo no mangá, diminuiu bastante, né? Eu acho que ficou mais popular e os caras começaram a segurar um pouco a mão. Né? Mas não é uma obra de arte assim, nossa senhora, que mangá maravilhoso, que anime imperdível, mas é super assistível, cara. É tipo uma aventurinha ali que você leva. E tem a estratégia por trás ali de todos os ataques, que é muito legal. E é isso aí. Goblin bom, Goblin morto, velho. É isso aí, ó. Goblin Slayer, então, longa-metragem já tá disponível. Você pode assistir. E depois deixa os comentários pra gente. A gente quer saber o que você achou. Se você tá esperando a segunda temporada, o que você espera da segunda temporada, né? Você esperava que fosse um filme? A gente quer saber a sua opinião. Deixa lá nos comentários, deixa o seu like também, ajuda a gente bastante. Ok? Por hoje é só e até o próximo programa. Este foi só um pedacinho do Mais Geek. Tem mais conteúdo de animes, games, quadrinhos, cinema e tokusatsu direto pra você. Dá uma olhada na nossa playlist que tem muito mais.